Saudações esmeraldinas! Hoje é dia de Goiás, em São Paulo novamente, e novamente com uma missão complicada, tentar tirar pontos do Corinthians, coisa que o Goiás nunca conseguiu lá na Arena de Itaquera, mas para tudo tem uma primeira vez, né? Então eu vou dar algumas pistas, algumas dicas, ou melhor dizendo, alguns motivos para que a gente possa acreditar nessa possibilidade de Goiás conseguir quebrar esse tabu. 10 anos sem ganhar em São Paulo do Corinthians. Antes de tudo, eu peço para você já deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, e já agradeço aí para você que é inscrito, para você que já vai deixar o like, e pedir a quem ainda não está inscrito para que se inscreva no canal aí. Nós somos mais de 1000, agradeço a cada um, repito. E estamos aqui sempre para falar do Goiás, de coisas do futebol também, em geral, de questões polêmicas que eu vou dizer no final aqui, e também de uma questão histórica muito importante que marca a data de hoje para a torcida esmeraldina, por maior do Centro-Oeste, que é o Goiás, ok? Bom, vamos começar falando do jogo, que é um jogo vital para o Goiás, primeiro por ser uma partida de 6 pontos. O Corinthians está ali disputando a mesma faixa que nós, estamos com uma pontuação menor, mas uma vitória leva o Goiás para frente do time paulista na tabela. E aí entra o primeiro motivo pelo qual eu acredito num resultado, acredito que é possível sim um bom resultado do Goiás hoje. O Corinthians está mais preocupado neste momento com a Sul-Americana do que com o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque no Brasileiro não tem muito o que fazer mais. A temporada para o Corinthians, quer dizer, tem o que fazer, mas talvez não preocupe tanto neste momento. O Corinthians não vai disputar a Libertadores, não tem pontuação para isso, e está ali naquela faixa perigosa. Mas ainda não está na cabeça do Corinthians, dos torcedores, da diretoria, da comissão técnica, que o time vai cair, que exista uma possibilidade real de cair. E qual que é o foco? O foco é conseguir uma vaga na Libertadores. E como isso é possível? Ganhando a Sul-Americana. Para isso precisa vencer o Estudiantes, nosso carrasco. E para isso vai jogar em Buenos Aires. A primeira partida foi 1-0 em casa e o Corinthians precisa pelo menos do empate lá para garantir sem precisar de pênalti. Então, o que o Wanderlei Luxemburgo está fazendo? O técnico, o professor, ele vai poupar jogadores na partida de hoje. Então, tem um fator, primeiro, prioridade, segundo, o time em campo que vai entrar contra o Goiás. Então, vamos ter ali alguns jogadores importantes que vão ser poupados. Vai ser um time mesclado, talvez tenhamos lá o Matias Rojas, que está, para mim, é um bom jogador, foi uma boa contratação do Corinthians. O Caetano, ex-Goiás, deve compor a zaga, né? O Cássio deve jogar no gol, porque goleiro é uma posição que se desgasta menos. Vamos ter então um time muito misturado. Isso é uma tática que o Corinthians está fazendo, também o Inter vai fazer contra o Flamengo, né? Porque está preocupado sim com o jogo de volta da Libertadores. Então temos vários motivos para acreditar que nesse sentido aí que o Corinthians vai ser um adversário mais acessível para o Goiás, né? E também temos o lado do Verdão. O Goiás está numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro. Quem lembra aí da última derrota? Vou falar depois do comentário sobre sobre a participação do Goiás, mas quem lembra da última, quando foi e para quem foi a última derrota do Goiás? Nós estamos a 6 jogos sem derrota, 3 vitórias, vamos ver se a gente lembra aí, contra o América Mineiro e o Cruzeiro fora de casa, e também contra na última partida de casa, ainda no turno, o Goiás fez o dever depois de muito tempo, ganhou do Fortaleza, né, um placar mínimo, mas enfim. Então, 3 vitórias, 3 empates, né, contra o Galo, contra o Grêmio e também contra o Atlético Paranaense. 6 jogos, e aí deu tempo para vocês pensarem. O Goiás teve sua última derrota naquela... Bom,
vocês deem o substantivo e adjetivo que quiserem, mas aquilo que aconteceu na Vila Belmiro, aquele 4-3 que ficou aí na história como uma página ruim, não só para o Goiás, mas também para o futebol, né? Porque realmente foi um erro reiterado do árbitro da partida. Enfim, depois desse jogo o Goiás não perdeu mais pelo Brasileiro e estamos aí com a segunda melhor pontuação nos jogos mais recentes entre todos os times, né? O Goiás teria uma média aí para disputar a Libertadores no atual momento. Então tudo isso leva a o Corinthians também vem bem no Brasileiro, viu? Não vem mal também não nos últimos jogos. Mas hoje deve, né? Hoje à noite vai jogar com um time aí muito alternativo. Então, em cima disso, a preocupação que eu acho que o Goiás tem que ter para o jogo é a mesma que vai ter que sempre tomar cuidado de não sofrer um gol. O Goiás sofrendo um gol torna a missão da equipe mais difícil, principalmente se alterar o comportamento adversário. O Goiás precisa de um time que vá para cima dele. Então o Corinthians precisa atacar o Goiás para sobrar espaço lá atrás e o Goiás conseguir fazer a jogada rápida, que é uma característica aí dos times do Armando Evangelista. Fazer uma transição rápida, explorando os lados do campo e chegando na frente com a bagunça, a zaga do adversário bagunçada, pelo menos. Esse é geralmente o que tem acontecido com o Goiás quando a bola está em jogo. Quando temos aí a bola parada, a nossa eficiência tem sido a aérea, né? Com o João Magno, com o Lucas Alter, com o Bruno Melo. Então é outra chance que o Goiás tem para superar a defesa corintiana. Então, primeiro, concentração, o foco do Goiás está na competição que ele disputa na única, que é o Brasileiro. O Corinthians não. O foco do Corinthians está na Sul-Americana, que vai jogar terça-feira. Então, isso por si só já causa uma diferença de desempenho num esporte de alto rendimento. Isso é inegável. Qualquer um que você perguntar aí que é estatístico, o pessoal de comissão técnica, fisiologista, tudo isso, todo mundo, psicólogo, qualquer um da área esportiva vai dizer a mesma coisa. Um time pisando em duas canoas, se ele não priorizar uma, ele pode cair na água, né? E o Corinthians resolveu priorizar a canoa nesse momento da Sul-Americana. Enfim, então vejo com bons olhos. O Goiás tem um time praticamente principal, nós ainda temos a ausência do Sander, que faz muita falta, né? Mas fora isso, a defesa titular, Morelli e William Oliveira ali na proteção da zaga, ali um pouco mais à frente o Guilherme com o Anderson Oliveira e lá para puxar a jogada, essa jogada rápida, principalmente o Alano pelo lado e lá na frente João Magno para meter a bola para dentro. Enfim, esse é o time do Goiás e é o que temos de melhor para o momento. Não sei se vocês discordarem, coloquem nos comentários, né, que é sempre importante saber a opinião de vocês também. Eu queria falar também sobre primeiro parabenizar a diretoria do Goiás. Esse canal aqui, o Verde 73, vocês sabem, é um canal que eu sou independente, não faço isso aqui porque acho que é um papel importante a gente discutir o clube que a gente gosta, mas eu sou crítico à gestão do Goiás, às gestões, né, inclusive à oposição, a gente vai discutir isso ainda, mas também, quando é hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Então, essa semana, a diretoria do Goiás se lembrou, e não poderia esquecer mesmo, que faz 50 anos agora que o Goiás iniciou aí sua primeira edição no Campeonato Brasileiro, em 1973, né? O primeiro jogo do Goiás foi contra o Olaria, né? Empate de 1-1. Pesquisem aí depois, né? Foi aquele campeonato famoso do 4-4 na Vila Belmiro, que já foi em 74, porque o campeonato passou de um ano para o outro, mas o Goiás se mostrava aí nacionalmente pela primeira vez há 50 anos. Então o jogo hoje marca isso, né? Essa data histórica. E também eu quero cumprimentar o presidente Paulo Rogério e toda a diretoria por ter se lembrado de celebrar essa data
com os jogadores daquela época, né? Com o Lucinho, com o Alexandre Neto, com o Matinha. Matinha que tem o Natan aí, que estava nas categorias de base. O Goiás subiu para o time profissional, agora está tentando a vida no outro time, me parece que emprestado, né? Então, é a segunda geração aí de atletas do Goiás, né? O Natan. Então, eu fico muito feliz pelo Goiás estar se preocupando com a memória. Isso é fundamental para você ter a história de um time, e é uma coisa que eu sempre reclamei do Goiás, é a pouca atenção com a memória. Falta muita coisa para incrementar esse lado no Goiás? Falta, mas isso é um passo, então fica aqui registrado meus parabéns, né? Precisa de fazer mais coisas assim, mas é muito importante acolher aqueles que fizeram a história do clube, né? Naquele começo, quando tudo era mato, como diz o meme, né? Como tudo era mato, o Goiás estava abrindo caminho no estado, no Campeonato Brasileiro. Tem aquela controvérsia que depois eu quero fazer um vídeo especial, porque a história é de que o Goiás teria tomado a vaga do Vila. A coisa não é bem assim, não é uma meia verdade, vamos dizer assim, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso, porque basta você ler as coisas da época, e tem arquivos sobre isso, para saber que a história não foi isso. O Goiás não foi lá e tomou na mão grande, é lógico. Teve influência, porque era um convite, teve influência de dirigentes do Goiás, teve sim. Mas a história não é tão assim, anti-Vila, né? Essa posição da CBF não é tão, uma coisa tão clara, vamos dizer assim, de que o Goiás tenha tomado essa vaga do Vila Nova, né? Que inclusive a decisão de 73, que deu o título ao Vila Nova do campeonato estadual, foi muito controversa também. A gente vai lembrar isso no episódio especial, assim que der um tempo eu vou fazer aqui também para o canal Verde 33. E por fim eu quero falar sobre essa polêmica da jogadora, da Hermoso, bem rapidamente, né? Que foi o título da Espanha, inédito no futebol feminino, a seleção campeã mundial, ficou ofuscado por um ato nojento do dirigente espanhol, que forçou um beijo na jogadora espanhola, na Hermoso, e tá toda essa repercussão mundial. Então fica assim, gente, o futebol já é tão, o futebol feminino é tão criticado por coisas injustas, e ainda acontece esse tipo de coisa, dá muita vergonha, sabe? Porque não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. A mulher tem muita dificuldade para conseguir o seu espaço, por conta dessa hegemonia masculina. E quando acontece esse tipo de coisa, não tem o que fazer, né? É uma situação que poderíamos estar discutindo tecnicamente como é que foi o campeonato, e estamos aqui falando de uma mulher que foi desrespeitada, que foi abusada assim, ao vivo, né? Ao vivo, transmitido pela televisão, enfim, deplorável. Espero que o dirigente tenha a devida autocrítica, coisa que não teve, muito pelo contrário até agora, e saia se não de fininho, mas saia da história do futebol, que esse tipo de coisa não pode se repetir. Bom, é isso. Se você concorda com esse tema ou discorda, escreva nos comentários. Se concorda com outros, com as outras coisas que eu disse ou não, também discorda ou concorde aqui, deixa o seu like. Se não deixou, se gostou desse vídeo ou não, se não gostou, deixa o seu dislike, sua descurtida. Mas enfim, muito obrigado por ter curtido ou não o vídeo, mas ter ficado até aqui. Um abraço, bom jogo pra gente hoje à noite. Goiás e Corinthians, Corinthians e Goiás na Arena Itaquera. Até mais.